Bom dia, meus queridos irmãos, amigos. Deus está nos dando a oportunidade de renovar a nossa aliança com Deus nesse novo dia e com a nossa família, né, e todos aqueles que amam o Senhor. E hoje nós vamos meditar, né, no Café com Salmos, o Salmo 52. E nós vamos orar. Senhor, nesse novo dia que está rompendo, que a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade passe sobre nós. Senhor, nós temos uma aliança com o Senhor perpétua, Senhor. Em nome de Jesus, e que nada nos venha tirar, Senhor, desse propósito, que nós sigamos até o final. Senhor, e todos meus amigos e irmãos que me ouvem, que conheço o Deus vivo e maravilhoso que Tu és, passa a Tua bondade, Senhor, nesta manhã sobre nós e abençoa a palavra, que se faça sangue em nossas veias, em nome de Jesus. Traz conforto, Senhor, àqueles que estão abatidos, oprimidos, traz libertação, cura, Senhor, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém. Queridos, esse salmo eu gostei demais, mas vamos assim fazer o contexto histórico dele. Em 1 Samuel, capítulo 21 e 22, Davi estava fugindo de Saul e ele entra na cidade de Nob, na cidade não, era um lugarejo, era um lugar pequeno, de Nob, e vai falar com o sacerdote Aimeleque, ele era sumo sacerdote. E ele fala assim: eu estou com fome, meus homens estão morrendo, os que vieram, os guerreiros que estão comigo. Você tem pão aí? E deram os pães que eram para os sacerdotes somente, deram para Davi e os seus guerreiros. E Davi pergunta: você tem alguma espada aí? E ele tinha a espada que matou Golias. Então ele falou: você pode me dar? Ele falou: posso. Aí havia um homem chamado Doeg. Doeg era um homem que servia Saul, era um pastor de ovelhas e servia Saul. E ele vendo tudo aquilo, ele foi correndo fofocar. E ele chegou aos ouvidos de Saul e falou: olha, Davi, ele estava lá e o sacerdote Aimeleque deu o pão para ele, deu a espada de Golias, que matou Golias, não é? E foi mesmo Deus que usou Davi para que o Golias fosse morto com aquela espada. Fez uma fofoca. Saul ficou muito nervoso. O que que ele fez? Ele foi lá em Nob e pegou o sacerdote Aimeleque e falou assim: por que que você conspira contra mim? Contra eu que sou o rei, Saul falou. Aí Aimeleque falou assim: não, eu não conspirei, eu nem sabia, não sei de nada. Eu pensei que você tivesse bem com Davi, que ele é teu guerreiro, ele luta para o povo de Israel. Então, aí ele pediu para os guerreiros dele matarem o Aimeleque, que era o sumo sacerdote, e mais 85 sacerdotes que serviam em Nob. E os militares falaram: não, não vou fazer isso, né? Os guerreiros de Saul, não vou fazer, eles são sacerdotes. Aí o rei Saul falou: então Doeg, você mate esses 85. E Doeg matou 85 sacerdotes. Imagine como Davi ficou. Então, esse salmo surge disso. É interessante que todo salmo tem por trás um pano de fundo de uma experiência de Davi. Ele, ao invés de ficar reclamando da vida, ficar blasfemando, ficar xingando, como muitos fazem, não é? Ele salta de dentro dele um cântico assim, um sacrifício de louvor a Deus. Olha que coisa linda. E nós precisamos aprender isso. Davi já era assim uma regra na vida dele. Então, quando ele viu que o do Saul fez mais, além de Doeg matar todos os sacerdotes dali, 85, e o sumo sacerdote Aimeleque, o que que aconteceu? Ele mandou matar todas as crianças, os velhos, os bebês da cidade, do lugarejo, perdão, do lugarejo de Nob. E Davi ficou muito acabado. E nisso surgiu esse salmo. Imagine como ele estava com a dor, porque foi por o sacerdote ter ajudado ele que ele pagou com a vida, né? Os habitantes. E Davi estava muito triste em relação a isso. Então ele começa assim:
Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Ele está falando o homem poderoso, que eram os que tinham autoridade, os reis, né? O rei Saul, né? Doeg. Pois a bondade de Deus dura para sempre. Domingo eu falei sobre essa bondade, não é? Sem essa bondade, quem não tem esse fruto do Espírito, a bondade que vem de Deus, né? Quando Moisés estava falando, Senhor, passa-me a tua glória, né? Passa sobre mim a tua glória. Ele falou, vou passar toda a minha bondade. Quem não tem esse fruto está sempre insatisfeito, sempre reclamando da vida. E até eu questionei por que que Moisés, no culto, não é? Por que que Moisés, quando Deus falou, você não vai entrar na terra prometida, Moisés não abriu a boca, não reclamou, não achou que Deus estava sendo duro demais, injusto. Não, ele entendeu e recebeu a ordem, porque ele sabia que Deus é totalmente justo. Mas é porque ele tinha esse fruto que Deus passou sobre ele, a bondade. E ele fala que a tua língua urte planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Então ele está falando da língua. Tiago 3 fala. Então esse homem que era o Doeg, que matou, que foi fofocar para o Saul. Então, quantas vezes nossa língua ela é tão avassaladora que quando a gente fala uma coisa, que confusão, que conflito, quantas pessoas são prejudicadas, quantas pessoas são machucadas, destruídas por causa de coisas que nós ficamos levando e falando, não é? Doeg fez isso. Quantas pessoas foram mortas naquele dia por causa da imprudência e da malignidade? É que ele fala, a tua língua urde planos de destruição, o qual é navalha afiada, né? Muito triste que Deus ponha aquela brasa viva que ele colocou em Isaías na nossa boca, né? Para queimar todo o mal, né? Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta, que faz fraude, que engana, não é? Que ganha vantagem. Porque o Doeg foi lá falar com o Saul para ganhar vantagem. Ah, agora o Saul vai me promover. Quantas vezes pessoas usam a língua para acabar com o outro e se promover? Isso é uma malignidade, porque toda a morte daqueles sacerdotes ficou, né, todas as mortes ficaram sobre a cabeça de Doeg e da sua descendência. Que coisa triste, hein? Não é? E ele continua aqui no versículo 5: também Deus te destruirá para sempre, há de arrebatar-te para arrancar-te da tua tenda. Olha só, vai te destruir, vai te arrebatar e arrancar-te da tua tenda. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na perversidade se fortalecia. Não é? Então, às vezes a gente fala assim: olha o que está acontecendo, ninguém faz nada. Ninguém pode fugir da justiça de Deus, não é verdade? E da ira de Deus, ninguém. Então, aqui ele está falando, ele confiava na sua abundância de seus próprios bens e na perversidade se fortalecia, não é? Então ele está falando especificamente de Doeg e Saul, que num só dia matou, assim, os dois mataram o lugarejo todo e os sacerdotes e o sumo sacerdote Aimeleque. Agora, eu acho interessante que Davi tem essa parte, né? Ele está olhando assim, tudo que está acontecendo, a tristeza, porque quando nós vemos algumas coisas, nós ficamos tristes. Só que daí, Davi, ele traz o foco para ele, porque ele sabe que se ele ficar com aquilo no coração, ele vai morrer. Porque o que me mata são os meus pecados. Se eu fico olhando muito para os pecados dos outros, o diabo cuida dos meus. E aí eu morro. Você pode ter certeza disso. Então, olha só o que ele fala. Eu achei demais, que glória a Deus que nós tenhamos essa sabedoria e esse discernimento. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus.
Oliveira verdejante, no capítulo 4 de Zacarias fala que os sacerdotes eram 2 raminhos de oliveira, não deixavam faltar azeite na casa de Deus. O azeite quebra o jugo, o azeite traz alegria, né? O azeite é a presença do Espírito Santo. Então, quanto a mim, olha só, porém, eu sou como a oliveira. Eu não vou ficar me detendo no erro de ninguém. Eu quero estar na presença de Deus como oliveira verde, não é que ele fala assim, como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Eu vou estar, não porque mereço, mas porque eu confio na misericórdia de Deus. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom. Então, Davi voltou, né, a olhar para si mesmo. Quanto a mim, olha só, eu sou como a oliveira verdejante. Então, eu entrego as coisas que não são de Deus, das pessoas, porque cada um, né, Deus vai tomar conta. Ele fala aqui que esse Doeg, como é que ficou a vida dele e da descendência, se eles não se arrependeram? Olha o juízo que tinha sobre a cabeça desse homem. Só Deus não é para perdoar. E mesmo se ele se arrependesse, Deus iria fazê-lo, não é? Porque Deus é misericordioso. E ele fala que ele põe a identidade dele, que ele é como a oliveira verdejante, e ele fala na casa de Deus. Ninguém, Zacarias fala também, é impossível ser uma oliveira verdejante fora da casa de Deus. Eu confio na misericórdia de Deus para todo sempre e eu vou dar-te graças. Então, olha só, ele podia ficar murmurando, reclamando, lamentando, não é? Acusando. Nós já temos um acusador, não precisamos ser o acusador, porque nós não temos parte com o diabo que acusa. Então, queridos, olha só, quanto a mim, sou como a oliveira verdejante. Para mim, ou fechou com chave de ouro esse texto. Quanto a mim, e eu vou dar-te graças para sempre. Não é um dia sim, um dia não. Um dia eu estou feliz com Deus, outro dia, não, eu não quero, estou desanimada, não vou ler a palavra, não vou fazer. Não, quanto a mim, sou como eu sou, vem do eu sou lá de Êxodo, né? Ele se identificou com Deus, porque quem é a oliveira verdejante? Quem é o azeite? O Espírito Santo, né? A Trindade, Deus. Dar-te-ei graças para sempre, e esperarei no teu nome, esperarei no teu nome, porque é bom. Então, mesmo o coração dele chorando, né? Porque já pensou você saber que quantas pessoas foram mortas porque te ajudaram? Davi estava bem assim triste, mas ele não se deixou levar pelos sentimentos. Ele foi dirigido pelo Espírito para fazer este salmo, né, de adoração, de agradecimento, dar-te graças para sempre. Ele podia estar reclamando, mas ele estava agradecendo a Deus, porque Deus estava no controle de tudo. E esperarei no teu nome, porque o Senhor é bom. E quanto a você, meu querido? Você é como oliveira verdejante? Ou sua árvore está tão seca de tanto que você reclama de. Porque a palavra de Deus é uma água, né? Se você não rega a sua vida com a palavra, você vai ficando seco, seco e reclama de tudo e fica insatisfeito com tudo. E buscar a bondade de Deus. Porque veja bem, ele conseguiu ver a bondade de Deus nisso. Também muitos, principalmente os feiticeiros, os que odeiam a Deus, como é que Deus existe? Olha, se Deus existisse, olha, aquela cidade foi exterminada, os sacerdotes foram mortos. Ele não questionou uma vírgula do que aconteceu em relação a Deus e a justiça dele, porque ele conhecia o Senhor. Quando a gente não conhece a Deus, nós julgamos a Deus e nós o vemos com as nossas dores. Nós temos dores de pais ou de pessoas que fizeram injustiça e nós achamos que Deus é assim. Deus é Deus e nele não há injustiça nenhuma. Ele é totalmente justo.
E Davi sabia muito bem disso. E fala ainda da bondade de Deus. Como nós estamos vivendo, queridos? Davi não falou tudo isso em tempos de assim bons pelas circunstâncias. Ele falou porque em qualquer circunstância ele via Deus que era bom, Deus que fazia dele uma oliveira verdejante, Deus que fazia com que Davi desse graças e esperasse sempre nele, porque nele a gente pode confiar. Queridos, um bom dia, Deus abençoe. Eu amei esse salmo, foi uma grande lição. Que se faça sangue em minhas veias e nas tuas. Quero o sangue de Jesus, que Deus passe a bondade dele sobre você, sobre mim, nossa casa, e que nós daremos graças para sempre, não só uns minutos ou uns dias, para sempre daremos graças ao Senhor, porque Ele é bom. Beijos, Deus abençoe.